E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hércio Português, eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanha os vídeos do canal Português, eu gabarito. Continuando, gente, a nossa regência verbal, mais uma aulinha do nosso curso gratuito. Já vimos duas partes. Na primeira parte, classificação dos verbos quanto à regência. Segunda parte, começamos a ver os principais verbos quanto à regência, né, gente? Hoje continuamos, então, em relação aos principais verbos quanto à regência verbal. Primeiro de hoje, verbo implicar, gente. O verbo implicar pode ser usado com diversos sentidos. Aí eu coloquei de primeiro o sentido mais importante. Prestem atenção. Então, verbo implicar com o sentido de acarretar é verbo transitivo direto. Nós costumamos usar como indireto no dia a dia, colocando a preposição em. Só que o implicar com o sentido de acarretar é transitivo direto. Olhem um exemplo aqui. O roubo implicou a morte do bandido. O normal no dia a dia é nós falarmos o roubo implicou na morte. Só que não se usa a preposição em, porque está com sentido de acarretar, então é transitivo direto. O roubo implicou o quê? A morte do bandido, o objeto direto. Então, nesse caso, um verbo transitivo direto, implicar com sentido de acarretar. Aí lembrem do seguinte, o acarretar também é direto. O roubo acarretou a morte. Então, o implicar e o acarretar são transitivos diretos. O resultar, sim, o resultar é usado com a preposição em. O resultar é transitivo indireto. O roubo resultou na morte do bandido. Fechou? Implicar e acarretar transitivos diretos, resultar transitivo indireto com a preposição em. Sem mistério? Segundo sentido, aí esse aí tranquilo. O implicar com o sentido é chatear, incomodar. Transitivo indireto com a preposição com. Não implique com o colega. Não implique com quem? Com o colega. O objeto indireto, verbo transitivo indireto. Esse aí, bem simples, né, gente? E ainda o implicar pode ser usado com o sentido de envolver alguém em algo, envolver alguém em alguma coisa. Nesse caso, direto e indireto, bitransitivo, com a preposição em. Olhem só, o juiz implicou. Implicou quem? O réu. Objeto direto. Em que? Implicou o réu em que? Em crime de peculato. Objeto indireto, iniciou com preposição. Então, implicar alguém em alguma coisa. Verbo transitivo direto e indireto. Ou verbo bitransitivo, como nós podemos chamar, né, gente? Fechou? Sem dúvidas até aí, o principal aqui, gente, é o primeiro. Implicar com sentido de acarretar é verbo transitivo direto. Não devemos utilizar a preposição. Tranquilão? Sem mistério nenhum até aí? Vamos para o verbo preferir, então, gente. Aí o seguinte, é comum, na verdade é muito mais comum do que da forma correta, o uso do preferir com a expressão do que. Prefiro uma coisa do que outra. Mas o verbo preferir, gente, ele é direto e indireto e é usado com a preposição a. Nós não usamos a expressão do que com o verbo preferir. Olhem só, eu prefiro doce a salgado. Eu prefiro o que? Doce. Objeto direto. A que. Então eu não vou usar do que ou de que, e sim a. A que. A salgado. Objeto indireto iniciado com a preposição a. Então não esqueçam que dentro da norma culta o verbo preferir é usado com a preposição a. E outro detalhe, não se utilizam as expressões mais ou menos com o verbo preferir. Então vamos colocar aqui, ó. Não admite o uso de mais ou menos. Isso quer dizer que eu não posso dizer prefiro mais isso do que aquilo. Eu prefiro menos isso. Não se usa mais ou menos. Porque o preferir já está indicando que gosta mais de alguma coisa. Então, preferir não admite o uso das expressões mais ou menos e também é usado com a preposição a e não com a expressão de que ou do que. Sem mistério, sem dúvidas, gente. Alguma dúvida, coloque nos comentários aí que a gente conversa e tira essa dúvida. E o principal, coloquem sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente.
A participação de vocês é sempre o mais importante. O canal é de vocês, eu quero gravar o que vocês desejam, beleza? Então, preferir com a preposição a. E o visar? Visar com o sentido de... Antes de começar o visar aqui, gente, o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho para o mapa mental do verbo assistir e do verbo informar. Aí esses dois já ficam aí como fazendo parte dos principais verbos também. Como já tem vídeo, não vou gravar de novo, vou deixar na descrição o verbo assistir e o verbo informar, hein? Dois verbos muito importantes, tá, gente? E tem uma do verbo atender também, uma aulinha que eu gravei, então vou colocar esses 3 vídeos aí na descrição. Verbo informar, verbo assistir e verbo atender. Os 3 na descrição, clica ali e assiste depois para não perder nenhum verbo importante aí para uma questão de concurso, gente. Agora sim, visar, com sentido de mirar, transitivo direto. Visou o alvo com atenção, visou o quê? Visou o alvo, objeto direto, verbo transitivo direto. Nesse caso, com sentido de mirar. Já no segundo, com sentido de assinar, dar visto, transitivo direto também. Vise o documento somente após ler. Então, vise o quê? Ou assine, dê o visto no documento. Vise o quê? O documento, objeto direto, verbo transitivo direto, com sentido de assinar, de dar visto. Sem mistério, né, gente? Simplesinho. E o último cai muito em prova, assim como aspirar, que nós vimos na aula passada. Visar e aspirar, com sentido de almejar, objetivar alguma coisa, exigem preposição a. Se faltar preposição, fica errado. Então, com sentido de almejar, objetivar, transitivo indireto, com a preposição a. Sempre visamos a vitória. Sempre visamos a quê? Então, por isso que ocorreu a crase, gente. Tem um objeto indireto aqui, um verbo transitivo indireto. Visamos a quê? A vitória. Então, se eu trocar por uma palavra masculina, sempre visamos ao sucesso. Ou seja, tem a preposição a, acompanhada do artigo, fez ocorrer a crase. Então, não esqueçam que o aspirar e o visar com sentido de almejar exigem o uso da preposição a. Fechou, gente? Sem dúvidas aí? Então, muito importante o implicar com o sentido de acarretar. Aí lembre, o implicar e o acarretar é sem preposição. Implicou a morte, acarretou a morte. Sem crase, sem preposição. Se eu usar o resultar, aí o resultar tem a preposição em, transitivo indireto. O roubo resultou na morte. Lembrem desses 3 verbinhos aí. Preferir com a preposição a. Eu prefiro doce a salgado e não do que. Não se usa o do que com o verbo preferir. E não esqueçam que se aparecer junto com o verbo preferir as expressões mais ou menos, a frase estará errada. Ele não admite o uso dessas 2 expressões. E o visar, principalmente o último caso aqui. O visar com o sentido de almejar ou objetivar exige a preposição a. Sempre visamos a vitória, sempre visamos ao sucesso, com a crase porque foi usada a preposição a. Fechou, gente? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que a gente conversa. E antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem vídeo todos os dias às 18h03, além de muitos vídeos extras que eu coloco também em 100 dias específicos. Aí são vídeos extras mesmo, normalmente às 19h03, beleza, gente? Te inscreve, fica por dentro de tudo, não perde nada. Inscrito no canal, tu vai ter a preparação completa de português. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá sempre tem dicas exclusivas, dá uma conferida lá que eu garanto que também vai ajudar vocês nessa caminhada rumo à vaga, beleza, gente? Foco, fé, persistência, acreditem que a vaga vem esse ano, gente. Mantenham-se firmes nos estudos que essa vaga virá. Acreditem que é possível, é só estudar que vocês vão garantir essa vaga, beleza? Valeu, gente, um abraço a todos, até o próximo vídeo.